Você que trouxe Bíblia, abra sua Bíblia nesta noite, por bondade, no Salmo número 46. Apenas o primeiro versículo. Salmo 46, versículo 1. Quem encontrou, diz: eu achei. Diz assim a palavra poderosa de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pode tomar assento, glorificando a Deus. E só você que puder, nesta noite, fala para pelo menos uma pessoa: que bom que você veio. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós sabemos que o testemunho, ele não substitui a palavra de Deus, mas o testemunho, ele vem para edificar vidas, é para que o nome de Deus seja glorificado. E quando nós testificamos das maravilhas de Deus nas nossas vidas, pessoas que nos ouvem e que muitas vezes estão muito próximas de desistir de uma causa, através de um testemunho, a fé dessa pessoa é acrescentada. Aquele que iria desistir, ele se anima, volta a crer no poder sobrenatural do Senhor e é alcançado pela glória de Deus. Então, por esse motivo, eu quero juntar a esta palavra o meu testemunho nessa noite. Quero contar para a igreja do Senhor um grande livramento que o Senhor me deu há mais ou menos uns 15 dias. E a palavra que o Senhor me levou a ela, dentro desse testemunho, foi essa que nós fizemos a leitura aqui no Salmo número 46. Esse versículo, ele é uma declaração de confiança e é um clamor de alguns homens que, como Davi, com muita frequência, eram alcançados pelo poder e pelas poderosas mãos de Jesus, quando se encontravam em momentos de angústia, momentos de aflições, momentos de perseguições. O Senhor os alcançava e fazia uma grande obra na vida desses, durante as muitas batalhas a qual eles enfrentavam. E o próprio salmista Davi, ele relata que ele já experimentou por muitas e muitas vezes esse socorro que vem do Senhor, esse socorro que somente o Senhor pode trazer às nossas vidas. Ser humano nenhum consegue sozinho, ser humano nenhum pode dar esse suporte, esse socorro a outras pessoas. É um socorro que vem de cima, um socorro que vem do alto, um socorro que somente é possível nós recebermos através das potentes mãos do Senhor. O salmista, no Salmo 34, 18, ele escreve ainda que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Num outro momento difícil, um outro momento de aflição, no Salmo 25, versículos 16 e 17, o salmista clama a Deus para que Deus possa olhar para a sua angústia. E a Bíblia declara que Deus olha para aquela angústia daquele homem e alcança aquele coração e vem para solucionar e resolver aquilo que ele necessitava naquele momento. E quando nós olhamos para esta palavra, o Senhor nos leva também ao apóstolo Paulo,
que nas suas cartas ele fala como as aflições servem para que ele confie não em si, mas confie sim em Deus. E quantas vezes nós, por sermos falhos, seres humanos, pecadores, errantes nessa terra, por alguém nos elogiar, por alguém dar um tapinha nas costas, nós deixarmos o ego entrar e acharmos que nós somos fortes. E é por esse motivo que muitas vezes nós somos derrotados, porque nós vamos lutar uma luta com as armas erradas. Nós vamos lutar em nosso próprio nome, confiando nos nossos próprios braços, e seremos derrotados com toda certeza. Nós vamos ter frustrações nas nossas vidas. Mas essa palavra, escrita pelo apóstolo Paulo, ela traz aos nossos corações a certeza de que sem Deus nós não somos nada. Muitas e muitas vezes nós estamos em meio a familiares, nós estamos como nós estamos aqui neste momento, próximo de pessoas que nós até entendemos que de alguma forma pode nos ajudar, porque são pessoas que são instrumentos de Deus aqui nessa terra. Mas quantos e quantos momentos nós vamos passar no decorrer da nossa caminhada, na nossa vida, que nós não vamos ter ninguém. Nós vamos estar sozinhos, sem nenhuma pessoa, um familiar, ninguém para nos ajudar. É onde entra o nosso todo-poderoso Deus e nos mostra que sem Ele nós não somos nada. E isso aconteceu na minha vida, e eu quero trazer esse testemunho para a igreja do Senhor. Há cerca desses 15 dias, mais ou menos, como eu falei para os irmãos, eu estava ali na roça e nós estávamos trabalhando. Até aquele dia, até aquele momento, dificilmente eu ia num hospital, dificilmente eu fazia um exame, dificilmente eu media uma pressão, porque não havia necessidade, né? Independente do que eu estivesse fazendo anteriormente, trabalhando ou descansando, a minha saúde estava boa, não sentia nada que pudesse me levar a ir a um hospital, não havia necessidade. Inclusive, naquele dia eu amanheci muito bem, cheio de força, e começamos ali a trabalhar num serviço até um pouco pesado, cavando alguns buracos para fazer cerca, e eu estava bem, o cansaço que eu estava era daquele trabalho. E, de repente, me veio uma dor de cabeça, que chegou de uma vez. Quem sente dor de cabeça ou já sentiu, sabe que alguns tipos de dores de cabeça, seja lá por qual for a causa, ela vai chegando de mansinho e depois ela vai piorando, e às vezes você toma uma medicação, ela vai melhorando. São diversos os jeitos que acontecem, na vida de cada um é de uma forma. Eu nunca tinha sentido um tipo de dor de cabeça daquele, porque ela já chegou muito forte, atingindo aqui essa parte da frente, a testa, e rodeando para trás, e na nuca também. E eu falei para as pessoas que estavam ali comigo, meus cunhados, o Paulo, o Osmar e o meu sobrinho Eduardo, que eu estava sentindo uma dor de cabeça muito forte, que tinha começado de repente. E eles falaram, lá na casa tem remédio. Eu falei, tá bom, então eu vou lá tomar o remédio. Mas a dor já estava muito forte. E naquele momento eu não pensei em chamar nenhum deles para me acompanhar, nem eles também tiveram a ideia de também me acompanhar. E tudo isso eu só fui entender depois. Porque naquele momento, o que eu iria passar em seguida, se tivesse alguém comigo, eu creio que eu iria depositar a minha confiança no ser humano, no carnal, que são pessoas que em alguns momentos não vai fazer nada por você, não vai adiantar. E Deus permitiu que eu fosse só para mim ver que naquele momento eu não poderia ajudar a mim mesmo e não tinha ninguém ali para me ajudar. Eu teria que entender que somente Deus poderia solucionar aquela situação. Então eu segui a casa, eu acredito que estava cerca de uns 400 metros de onde eu estava. E eu saí em direção àquela casa, e quando chegou mais ou menos na metade desse caminho, a dor
foi aumentando, já estava muito forte, eu achava que não tinha condições daquela dor aumentar ainda mais. Mas a dor foi aumentando ainda mais, e chegou nesse meio do caminho, eu passei por um grande momento de angústia, uma aflição profunda naquele lugar. Foi terrível, a dor era insuportável, não tinha uma dor igual. Eu cheguei a pensar em gritar, para ver se o grito ajudaria a aliviar aquela dor por alguns instantes, mas Deus, naquele momento, me orientou a permanecer em silêncio ali naquele lugar, e eu sem entender aquela situação, uma opressão muito grande, e eu parei no meio daquele caminho ali, sentei ali por alguns instantes, e ali eu tenho certeza absoluta que eu tive um encontro como eu nunca tive com o Senhor na minha vida. O momento era de angústia, o momento era de dor. Eu colocava o dedo aqui atrás na nuca, estava duro, igual uma pedra, igual um pau. E essa dor foi descendo para o pescoço abaixo. E aquilo foi me preocupando. Eu senti o espírito da morte ali naquele lugar. Mas o Senhor, pela sua imensa misericórdia e bondade, porque eu não mereço. E Deus me mostrou isso naquele momento, que eu não era merecedor. Mas eu entendi que a graça do Senhor me bastava. Da mesma forma que o sofrimento era grande, por sentir muito próximo de mim o espírito da morte, eu podia sentir que Deus estava ali, eu podia sentir as mãos de Deus sobre a minha vida. E Deus não deixou que eu ficasse envolvido com aquele pensamento, enxergando apenas ali naquele lugar o espírito da morte. Deus começou a me levar a lugares, Deus começou a me levar a pessoas naquele momento, e Deus me mostrou que verdadeiramente o que eu sou, um grande pecador. E eu comecei a pedir a misericórdia de Deus naquele momento, pedir perdão pelos meus pecados, um particular com Deus ali. Deus estava ali, estava me ouvindo muito bem, de uma forma muito clara. E aquilo que o Espírito Santo vinha trazendo ao meu coração, eu ia falando com Deus e pedia a Ele a misericórdia. E Deus foi tão bom comigo, porque o normal ali, do jeito que eu estava, a fragilidade, a fraqueza, a dor, a preocupação que eu estava naquele momento, a aflição, a angústia, era muito mais fácil eu falar: Senhor, mas eu tenho sido bom, eu tenho feito tantas coisas na Tua obra, eu tenho ajudado pessoas, por que que o Senhor está permitindo que eu passe por esta situação? Mas graças a Deus o Senhor não permitiu que eu fosse por esse caminho, por esse lado. O Senhor colocou naquele momento uma humildade no meu coração que eu tenho certeza que eu não tenho. Ele colocou no meu coração naquele momento. Eu falei: Senhor, está parecendo que o Senhor vai me recolher hoje. Estou voltando lá naquele momento, irmãos. É por isso que a gente emociona. Sozinho, no meio do mato. Olhava para um lado, para o outro, não tinha ninguém. Era só eu e Deus. Senhor, eu sei que o Senhor é o dono da vida. E eu te peço perdão, te peço a tua misericórdia, me perdoa, porque está parecendo que o Senhor vai me recolher. E eu sei que se o Senhor fizer isso, o Senhor é soberano, o Senhor pode fazer. Mas eu acho, Senhor, que a minha missão que o Senhor me chamou para fazer aqui nessa terra, ela não terminou. Se o Senhor puder me deixar mais um tempo, Senhor. E eu sentia as mãos de Deus sobre mim ali naquele lugar, e a dor parece que cada vez aumentava mais. A opressão era muito grande. Num certo momento, eu sentei, sem saber para onde ir, sem saber o que falar, sem saber o que fazer. E aí eu pensei: eu vou voltar lá para chamar eles para me ajudar, porque eu não vou aguentar. Parecia que a cabeça ia estourar, irmãos. Me ajuda, Senhor. E quando eu pensei em voltar, o Senhor falou: voltar para trás não.
Aí eu falei, então eu vou deitar aqui no meio dessa estrada e vou esperar, porque eles vão passar por aqui, eles vão me encontrar de alguma forma. E o Senhor falou, se você parar, você está desistindo. É como se Deus estivesse ali falando muito claramente comigo. Aí eu entendi que era para mim seguir. E eu saí devagarzinho, fui andando para aquela casa até chegar onde tinha um remédio para mim tomar. Com muita dificuldade. Irmãos, eu estou falando isso aqui, alguns podem pensar, foi alguns minutinhos só. Tem pessoas que ficam em coma no hospital meses, anos. Tem pessoas que sofrem graves acidentes. Tem pessoas que são acometidas por enfermidades mortais. Mas eu sei o que eu passei, foram alguns minutos, mas eu sei que Deus estava ali, eu sei quem foi que me livrou naquele momento. E é por isso que eu dou esse testemunho. Eu não faço comparação de testemunho, porque para mim o testemunho, para alcançar os corações, para fazer diferença na vida de pessoas, para edificar a fé, para o nome de Deus ser glorificado, ele tem que ser verdadeiro. Eu não preciso enfeitar, eu não preciso deixar de contar um testemunho, um livramento, colocar ele em 1 hora, se eu posso falar ele em 20 minutos. O que vai valer, o que vai alcançar os corações, vai fazer diferença nos corações, é a sinceridade. É por isso que eu peço a Deus, quando eu vou contar, para Ele me levar naquele momento, para que eu possa falar exatamente como aconteceu. E nessa conversa, nesse particular que eu tive com o Senhor ali, quando eu estava pedindo perdão, pedindo a misericórdia de Deus, e o Senhor me deu ali a humildade e a simplicidade, não de encostar Ele na parede, mas de pedir que se Ele pudesse me deixar mais um tempo, para que a missão, a obra dEle na minha vida fosse completada. Alguns instantes antes eu comecei a me lembrar de algumas coisas e de algumas pessoas. E o Senhor me mostrava claramente a minha esposa. E eu falava, Senhor, eu preciso cuidar melhor dela. Sabe o que é isso, irmão? Talvez o meu papel, eu tento fazer o melhor. Mas Deus me falou num momento de tristeza, de dor, de aflição, de angústia, perseguição do inimigo, fúria do inferno, que eu não estou fazendo. É por isso que o Senhor fala, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Jesus, porque eu aprendi muito com isso. Eu aprendi muito, eu já refleti muito de lá para cá. O Senhor está me dando direções diferentes da qual eu não tinha. E por que eu resolvi contar esse testemunho aqui para os irmãos? E eu falo isso com toda sinceridade. Se eu falar que naquele momento eu fui lembrando os rostinhos dos irmãos, eu estaria mentindo. Mas além do Senhor me mostrar a minha esposa naquele momento, Ele me mostrou vocês, de uma forma geral, do menor ao maior. E eu falava, Senhor, as ovelhas são suas. Eu não sou nada, agora eu estou vendo que eu não sou nada. Mas o Senhor é quem me chamou. Mesmo com tantos defeitos, mesmo sendo um pecador, o Senhor é quem me chamou para apacentar. Como é que vão ficar as tuas ovelhas, Senhor? Eu acho que eu não terminei a minha missão, Senhor. Aquela angústia, irmãos, ela deve ter durado de 5 a 10 minutos. Esse momento mais apertado, essa angústia profunda, essa aflição de alma. Eu não estou querendo aqui fazer comparações, até porque eu não suportaria, nenhum dos irmãos suportaria o que Jesus passou, somente Jesus poderia suportar. Mas a Bíblia diz que Jesus agonizou naquela cruz. Agora, antes de Jesus agonizar naquela cruz, a Bíblia diz que Jesus agonizou no Getsêmani. Ele fez oração intensa a Deus, com amargura de alma.
E eu passei por uma agonia muito intensa. E se Deus não tivesse naquele lugar, eu não suportaria. Eu não suportaria. Então, irmãos, eu estou trazendo esse testemunho para edificar a sua fé, para você entender que sozinho você não vai a lugar nenhum. Talvez você consiga fazer muitas coisas na tua casa, no teu trabalho, na obra do Senhor. Não pense que você é forte, não. Talvez eu precisaria de passar por um momento daquele para me refletir. Não que eu estava orgulhoso, achando que eu sou alguma coisa, porque eu sempre reconheci que tudo que tem acontecido na minha vida e através da minha vida tem as mãos de Deus ali. Porque sem Deus eu não consigo fazer nada. Então que os irmãos possam também refletir. Não espere passar por um momento de grande dor, de agonia profunda, não. Declare todos os dias ao Senhor que você precisa dEle, que sem Ele você não vai conseguir e não vai mesmo. Que você possa crer no poder sobrenatural do Senhor. Momentos difíceis nós vamos passar, porque Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. E essa frase de Jesus é uma das frases mais encorajadoras que nós podemos receber da palavra do Senhor. Agora entenda uma coisa, busque mais na palavra, medita mais, se esforce mais para ter essa palavra dentro de você, porque naquele momento eu não tinha uma Bíblia para abrir e ler um versículo, eu não tinha um celular para abrir e ver um versículo como esse. Aquele socorro que veio do alto para a minha vida naquele momento, já estava no meu coração. E que esse socorro que nós temos, que é um socorro perfeito, que é o socorro de Deus, que Ele vem no momento certo, no momento que nós mais necessitamos, que possa estar dentro de você pelo poder da palavra. Porque quando Jesus falou que nós teríamos aflições, Jesus foi categórico, Jesus foi sincero, Jesus foi muito verdadeiro, como sempre foi. Numa palavra como essa, que Ele falava aos discípulos e que serve para cada um de nós nos dias de hoje. Jesus não estava aqui prometendo que seria fácil. Jesus não estava aqui prometendo que nós não teríamos aflições, angústia, dores, obstáculos, que nós não passaríamos por grandes desafios. Pelo contrário, Jesus estava afirmando que nós passaríamos por muitas e muitas aflições. Mas Ele venceu o mundo. E a nossa vitória está em Cristo. Sem as potentes mãos de Jesus, nós não vamos a lugar nenhum. Que vocês possam receber esta palavra, que vocês possam receber esse testemunho. É um testemunho breve, mas eu encerro por aqui. Se passar daqui, já não vai ter mais verdade. Eu peço que por bondade, você se coloque de pé.